vamos fazer o seguinte, 12h37, já está aqui nos nossos estúdios a Mina Abreu com as notícias da metrópole de Campinas. Então, seja bem-vinda, Mina, boa tarde. E vamos naquela atualização de caso diário que a gente faz aqui em relação à Covid-19. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. É isso mesmo, nós vamos atualizar os números de acordo com o que é divulgado pelas autoridades. Em âmbito federal, o Brasil aí tem um número de 4.777.522 casos, com aí 142.921 óbitos. São, olha, 10.273 novos casos de ontem para hoje em âmbito nacional. No estado de São Paulo, nós temos 979.519 casos e temos 35.391 óbitos. E agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Olha, no total nós temos 79.964 casos aqui na região metropolitana de Campinas e a nossa cidade, como tem, a gente fala aqui, mais de 1.200.000 habitantes, ela está à frente aí com 33.117 casos, números desta terça-feira, que inclusive ontem você atualizou aqui ao vivo. Exato. E hoje vai ser atualizado esse número às 3 horas na coletiva do prefeito Jonas Donizete. Então, nós estamos com esse número ainda de terça-feira. Indaiatuba vem na sequência com 7.019 casos, Sumaré em terceiro lugar com 6.018 casos, Santa Bárbara do Oeste 5.615 casos e Americana com 5.595, seguidos aí de Hortolândia com mais de 4.000 casos, Paulínia, Valinhos com mais de 3.000 casos, as duas cidades, Paulínia com quase 3.500, Vinhedo, 1.956, Itatiba, 1.679, seguidas de Cosmópolis, Montemor, que tem mais de 1.500, e aí a gente vem Jaguariúna, Arthur Nogueira, na casa dos 900 a 1.000 casos, Nova Odessa, com 848, Engenheiro Coelho, 787, seguidas de Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba, que tem o menor registro aí com 161 casos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos óbitos. Olha só, infelizmente, 2.623 vidas perdidas para a Covid-19 na RMC. Campinas, 1.233 óbitos. E nós tivemos essa atualização até esta terça-feira. Sumaré vem na sequência com 235, apesar dela estar, quando a gente fala naquele ranking, em terceiro lugar no número de infectados. Quando chega em óbitos, ela passa para um segundo. Indaiatuba, que tem o maior número de casos depois de Campinas, está em terceira, com 206 mortes devido à Covid-19, seguidas aí de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Valinhos, Hortolândia, Paulínia, Cosmópolis, Montemor já tem menos de 100 mortes, né? Nova Odessa, 38, Vinhedo, 36, Itatiba, 29 e a gente vai indo até chegar em Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que aí seguem, e Pedreira também, que segue com 7. A gente tem aí na última semana, essas cidades mantêm ainda esse número estabilizado, Gabriel. E os cuidados precisam, né? Você viu aí, aqui na cidade de Campinas e também em toda a região, porque o número de casos e de mortes, eles continuam subindo aqui na cidade de Campinas. Por falar aqui na nossa cidade, Mina Abreu, orçamento para o ano de 2021 já foi divulgado? É isso mesmo, o orçamento foi enviado pela Prefeitura de Campinas para 2021 e fica em 6 bilhões e meio, 4,7 a mais que o previsto para o ano de 2020. E olha só, seguindo a tendência que tem acontecido nos últimos anos e em função ainda mais do novo coronavírus e desse enfrentamento à doença, nós temos aí a pasta da saúde com a previsão maior do que as outras. Olha, ela tem uma previsão de 1,637 bilhão, dos quais 1,310 para a Secretaria de Saúde, ou seja, para a Rede Básica de Saúde, 326 milhões para a Rede Mário Gatti de urgência e emergência, a Rede Mário Gatti, que é considerada uma autarquia, né? Então, por isso que esse dinheiro vem separado. E depois a educação, que vai receber, de acordo com o orçamento de 2021,
284 milhões de reais. Serviços públicos têm uma previsão de 417 milhões, um pouco mais desse valor. E a assistência social, que inclusive esse ano tem sido bastante demandada em função da crise, do desemprego e uma série de coisas devido à Covid-19, tem um orçamento de 210 milhões de reais. Lembrando que essa proposta chega aqui na Câmara e passa a tramitar nas comissões. A primeira delas, a Comissão de Constituição e Legalidade, que deve ainda marcar uma audiência pública. Ô Mina, falando um pouquinho sobre o auxílio emergencial, nós falamos bastante já aqui na TV Câmara Campinas, nos boletins, ao longo da nossa programação, aprovado pelo Congresso, aquele valor de R$600, só que agora esse valor baixou para R$300 e isso pode ter um impacto econômico, né? Isso mesmo, é o que aponta um estudo do Observatório da PUC Campinas. Nós tínhamos, além do auxílio emergencial, que as primeiras parcelas foram de R$600 e a partir de setembro elas são de R$300, nós tínhamos também aquela flexibilização dos contratos de trabalho em que o governo também assumiu parte do pagamento desse trabalhador. E agora, com essa retração do valor, isso vai impactar diretamente na economia da região metropolitana, é o que aponta esse estudo. Nós temos que entender que esse programa, esses dois programas combinados, eles foram bastante importantes para a manutenção de trabalho e renda na região. Qual que é o grande problema? Neste momento, o auxílio emergencial já foi reduzido pela metade. E isso, de certa forma, já vai ter um impacto negativo sobre a capacidade de consumo dessas pessoas que estão sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial e pela própria capacidade produtiva que tem essa demanda aí como garantidora de uma demanda basal para a sociedade, né? E, por outro lado, o próprio benefício emergencial, né, a lei vai ficar até o final do ano. Depois disso, se a demanda não crescer, provavelmente nós teremos um impacto sobre esses empregos que já estão com a jornada de trabalho reduzida e provavelmente não terão condições de voltar a ser 100%. Olha, e lembrando, Gabriel, que esse estudo mostra ainda, de acordo aí com os dados, né, do governo federal, que nós temos na região metropolitana de Campinas 757 mil pessoas que estão recebendo ou auxílio emergencial ou esse benefício da flexibilização, dos quais, olha só, 281.659 são moradores aqui da nossa região, Hortolândia e Sumaré, que são 27% e 26% respectivamente. Então, são as cidades que neste momento estão demandando mais desses benefícios aí para esse momento de emergência em que muita gente perdeu o emprego. Lembrando que o auxílio emergencial, grande parte são pessoas que eram autônomas, né? Então, elas perderam as suas atividades e precisam desse benefício, e as outras pessoas são pessoas que eram trabalhadores no modelo CLT. Agora, Mina Abreu, para os moradores do bairro Taquaral ou para quem for até a Lagoa do Taquaral, quiser se exercitar, precisa tomar cuidado, ficar esperto, porque tem rua interditada. Isso mesmo, hoje a interdição acontece até às 5 horas da tarde, ali num trecho da rua Ari Barroso, no Taquaral. O fechamento, olha só, é entre as vias Dr. Otávio Machado e Lopes Trovão. Ali está acontecendo aí um reparo na rede de esgoto da Sanasa e por isso essa interdição, e o desvio está sendo feito pelas vias Otávio Machado, Paulo José Vilac e Lopes Trovão, e os agentes de mobilidade urbana estão no local dando essa orientação para quem precisar usar esse trecho, então vai ter que buscar um desses desvios nessas vias que eu acabei de citar. Voltando para os assuntos do coronavírus, a cidade de Hortolândia tem mais de 4 mil pessoas infectadas com coronavírus
e tem uma decisão lá para poder essas pessoas darem um pouquinho mais de dignidade a elas. Porque a gente tem também as pessoas em situação de rua e acolhimento. Então, a Prefeitura da cidade decidiu fazer aí um chamamento público para que os hotéis do município possam aí, vão receber incentivos fiscais, com certeza, fazer aí uma espécie de hospedagem às pessoas em situação de rua que contraírem a Covid-19. Hoje, olha só, Gabriel, essas pessoas, elas estão ficando em um abrigo provisório lá na cidade, no ginásio poliesportivo Vitor Savala. E por isso que essa decisão de que os hotéis possam se dispor a, então, abrigar essas pessoas nesse período. Tá certo, então, Mina Abreu. Com as notícias da metrópole aqui da cidade de Campinas...